Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Forja. Antes de mais nada, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo mais do que tudo a paz de Cristo esteja convosco. Estava meditando no dia de hoje no livro do profeta Jeremias, especificamente no capítulo de número 50, versículos de 6 a 7. E é interessante que essas duas passagens bíblicas me fez refletir sobre algo que tem acontecido de maneira muito recorrente no Brasil, e aguarde até o final desse vídeo porque ele vai fazer vocês refletirem de uma maneira que nunca talvez tenham pensado assim. Se você tiver a sua Bíblia aí disponível, abra ela. Já falamos da importância de você meditar na palavra de Deus e o quanto ela é importante para renovar a nossa mente. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai falar que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Então a palavra de Deus ela é efetiva para te edificar, transformar a sua mente, torná-lo mais inteligente. Então é muito importante que você tenha a sua Bíblia aberta. E olha o que o livro de Jeremias vai falar. Ora, meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelas colinas. Elas vagueiam por montes e montanhas e se esqueceram do seu próprio lugar de repouso. Todos os que encontram as devoram. Os seus inimigos exclamaram: não somos os culpados por suas mortes. Afinal, foram elas que pecaram contra Deus, seu verdadeiro campo de justiça e paz. Sim, o Senhor, a esperança viva de seus antepassados. Queridos irmãos, estamos vendo um fenômeno muito recorrente no Brasil e triste de pessoas sendo iludidas com jogos de aposta em jogos esportivos, de modo a pessoas perderem casas, carros, seus patrimônios, mas mais do que isso, perderem a sua dignidade e a sua esperança. Muitas pessoas perdendo as suas vidas por conta de depositarem a sua confiança, seja nas pessoas ou nos objetos, situações equivocadas. Ora, e neste caso a pergunta básica a se fazer: em quem você está depositando a sua confiança? Você está depositando o futuro, não só seu, mas talvez da sua família, em uma pessoa que divulga um produto no qual ela está preocupada com o lucro e não com as consequências dessa situação? Eu acredito que falta o que a Bíblia diz no livro de Oséias, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas nesse caso eu acredito que não seja nem a falta de conhecimento, mas talvez a falta de bom senso. Por quê? Se uma marca de apostas esportivas estão dando contratos milionários para clubes de futebol, para personalidades públicas, é sinal que eles têm que obter lucro. E se eles estão obtendo os lucros ao ponto de pagar contratos milionários a clubes de futebol e a pessoas para divulgarem as suas marcas, alguém tem que estar perdendo. Senhores, nós temos que começar a raciocinar, a refletir. Cristo vai falar em sua palavra que o homem sensato, o homem sábio, constrói a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a chuva, as enchentes, mas essa casa permanece de pé, senhores, permanece de pé. Só que o homem insensato, ele constrói a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, vem os ventos e as enchentes e a sua casa desmorona. Eu pergunto novamente, em quem vocês estão depositando a sua confiança? Senhores, isso aqui é muito sério. Vocês estão depositando a confiança
em pessoas que vocês não conhecem, pessoas que não têm autoridade para falar sobre a vida de vocês, pessoas que talvez os resultados delas não estão de acordo com os valores para uma vida étnica a um contexto de longo prazo. Em quem vocês estão depositando a confiança, senhores? Isso é muito sério. Queridos irmãos, eu termino esse vídeo contando para vocês um pouco da minha experiência de conversão. Foram 31 anos aproximadamente vivendo no mundão de maneira desregrada. Só que tem um versículo bíblico que ele fala que todo aquele, o preguiçoso ou a pessoa que não se dá conta do seu pecado, chegará um momento em que o desespero e até mesmo a pobreza o assaltará como um ladrão armado. O desespero vai tomar conta, e foi o que aconteceu comigo. Quando eu percebi, eu acordei para a vida, e o tempo que eu tinha perdido com festa, com diversões, com bebidas, e percebi que eu não era nada, nem ninguém, mas sim um vaso vazio, o desespero tomou conta de mim. E olha que interessante, a Bíblia vai falar lá no capítulo 2 de Provérbios, vou ler esse versículo para vocês porque ele é muito interessante. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Esse versículo aqui é no capítulo 1, na verdade. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vos recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão, eu de minha parte zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós, e vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, e vindo a vossa completa perdição como um furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicarão a minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. E olha a sentença final. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Queridos irmãos, eu digo para vocês com propriedade que eu vivi isso aqui na pele. Eu acordei quando as escamas caíram, que eu conheci o verdadeiro Cristo, o papel que ele tem de transformar a nossa mente, de nos libertar do pecado, de modo que nós realmente buscaremos crescer nesse conhecimento de Cristo e nos tornarmos a melhor versão. Meus amigos, eu percebi que realmente eu não era nada. Eu estava tentando agradar as pessoas, eu estava tentando ser alguém que eu não era. E isso, meus amigos, infelizmente acontece com várias pessoas. O quanto antes você despertar, será melhor para si. Porque uma coisa que acontece, talvez eu vou explicar para vocês algo que ninguém nunca explicou. O pecado é algo que parece estranho. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, mas tudo que você faz tem uma consequência, principalmente se tratando de longo prazo. Se você vive de uma maneira desregrada, vivendo, por exemplo, em festas, em diversões, não tem problema nenhum. Mas concorda comigo que deste local, deste ambiente, você não vai estar se desenvolvendo como pessoa, não vai estar adquirindo conhecimento, muito pelo contrário, você vai estar perdendo tempo. E é uma das principais armadilhas que nós mesmos cometemos contra nós. Muitas pessoas costumam colocar a culpa no diabo, mas eu acredito que é uma culpa de nós mesmos, de não compreendermos de uma maneira mais coerente o quanto nós estamos perdendo tempo com coisas inúteis que não vai edificar a nossa mente, não vai nos transformar em pessoas melhores e, mais do que isso, vai fazer com que nós nos tornamos vasos vazios e, consequentemente, vai acontecer o que eu acabei de ler para vocês aqui no livro de Provérbios, que é: comerão do fruto de suas decisões e atitudes, se fartarão de suas próprias elucubrações. Ou seja, quem planta algo bom vai colher algo bom,
quem planta algo ruim, inclusive eu deixo isso em relação às pessoas que têm trabalhado para oferecer essas ofertas fáceis para vocês, eles comerão do fruto das suas próprias decisões. A partir de hoje, eu deixo essa mensagem novamente: em quem você está depositando a sua confiança? Em palavras eternas ou em pessoas que apenas estão divulgando algo a troca de dinheiro e depois elas dizem o que lá em Jeremias fala? Olha que interessante, isso aqui me despertou para algo muito interessante, porque foi o que eles declararam lá nos depoimentos, né? Ah, joga quem quer. E olha o que a palavra de Deus vai falar: não somos os culpados por suas mortes, afinal foram elas que pecaram contra Deus. Ou seja, não fomos nós que fizemos elas jogarem, elas jogaram porque quiseram. Ou seja, eles jogam a bomba, mas depois que ela explode, eles fogem. Então, a partir de hoje, eu deixo novamente essa mensagem: em quem vocês estão depositando a sua confiança, senhores? Espero que essa palavra edifique a vida de vocês e até o próximo vídeo. Paz e prosperidade.